Oi, gente, tudo bom? Capítulo 31 de Números, bora para a leitura? E não se esqueça, nós já estamos na reta final deste livro para a glória de Deus. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois recolhido serás aos teus povos. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: Armem-se alguns de vós para a guerra, e saiam contra os midianitas, para fazerem a vingança do Senhor nos midianitas. 1000 de cada tribo, entre todas as tribos de Israel, enviareis a guerra. Assim foram dados dos milhares de Israel, 1000 de cada tribo, 12.000 armados para a peleja. E Moisés os mandou à guerra, de cada tribo 1000, a eles e a Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, a guerra com os vasos santos e com as trombetas dos alaridos na sua mão. E pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram todo varão. Mataram mais, além dos que já foram mortos, os reis dos midianitas, a Evi e a Requem, e a Zur e a Hur, e a Reba, 5 reis dos midianitas, também a Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Perceba que o texto ele fala sobre a vingança contra os midianitas. Esse capítulo aqui ele se relaciona com o capítulo 25 de Números, onde as mulheres midianitas, moabitas, elas seduziram Israel e Deus ele ordena o juízo. Você se lembra dessa história ou desse episódio? Até mesmo porque Deus ele está mandando que haja essa vingança aqui. No verso 8 fala de Balaão que foi morto. E a pergunta que eu faço é, por que está havendo esse destaque aqui a esta pessoa? Quem é este Balaão que o texto ele faz questão de mencionar? Deixa para mim aqui no comentário, tá bom, a sua resposta. Continuando o texto. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e as suas crianças. Também levaram todos os seus animais, e todo o seu gado, e toda a sua fazenda, e queimaram a fogo todas as suas cidades, com todas as suas habitações, e todos os seus acampamentos. E tomaram todo o despojo e toda a presa de homens e de animais, e trouxeram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e a congregação dos filhos de Israel, os cativos, e a presa e os despojos para o arraial, nas campinas de Moabe, que estão junto do Jordão, em Jericó. E Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os maiorais da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. Indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães das centenas que vinham do serviço daquela guerra. Perceba que aqui no verso 14, o Moisés ele está indignado. A pergunta que eu faço é, por que Moisés está indignado com os chefes dos exércitos? E Moisés disse-lhes, deixastes viver todas as mulheres? Eis que essas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor no negócio de Peor, pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Esse verso 16 eu vou usar como uma pergunta. Você se lembra desse ocorrido? Vamos falar melhor sobre esses fatos nas curiosidades mais à frente, tá bom? Continuando o texto. Agora, pois, matai todo varão entre as crianças e matai toda mulher que conheceu algum homem deitando-se com ele. Porém, todas as crianças fêmeas que não conheceram algum homem, deitando-se com ele, para vós deixai viver. E vós alojai-vos 7 dias fora do arraial, qualquer que tiver matado alguma pessoa, e qualquer que tiver tocado algum morto. Ao 3º dia e ao 7º dia, vos purificareis, a vós e aos vossos cativos. Também purificareis todo vestido e toda obra de peles, e toda obra de pelos de cabra, e todo vaso de madeira. E disse Eleazar o sacerdote aos homens de guerra que partiram a peleja. Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo, o ouro, a prata, o cobre, o ferro, o estanho e o chumbo, toda coisa que pode suportar o fogo, fareis passar pelo fogo, para que fique limpa. Todavia, se expiará com a água da separação, mas tudo que não pode suportar o fogo, o fareis passar pela água. Também lavareis os vossos vestidos ao 7º dia, para que fiqueis limpos, e depois entrareis no arraial. O texto ele está falando sobre a purificação dos soldados e também dos capturados e dos despojos que eles trouxeram. Perceba que as regras de purificação fazem relação com o relato que está em Levítico 15 e em outros capítulos também, que eles falam de impurezas corporais e também de outras instruções de santidade no território de Israel antes da sua entrada na terra. Tudo deve ser purificado para poder permanecer com o povo. Continuando o texto. Mas o Senhor a Moisés, dizendo, toma a soma da presa dos prisioneiros, de homens e de animais, tu e Eleazar o sacerdote, e os cabeças das casas dos pais da congregação, e divide a presa em 2 metades, entre os que, hábeis na peleja, saíram à guerra, e toda a congregação. Então, para o Senhor tomarás o tributo dos homens de guerra,
que saíram a esta guerra, de cada 500 uma alma, dos homens e dos bois, e dos jumentos e das ovelhas. Da sua metade o tomareis, e o dareis aos sacerdotes Eleazar, para oferta alçada ao Senhor. Mas da metade dos filhos de Israel, tomarás de cada 51, dos homens, dos bois, dos jumentos e das ovelhas, de todos os animais, e os darás os levitas que têm cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor. O texto ele fala sobre a divisão dos despojos de guerra e os tributos que é dado ao Senhor e aos levitas. É como uma oferta ao Senhor, e essa oferta deve ser repartida parte ao sacerdote e aos levitas. Remete ao sistema de ofertas e santidades pessoais que aparecem em Levítico e em Êxodo. Continuando o texto, fizeram Moisés e Eleazar o sacerdote, como o Senhor ordenara a Moisés. Foi, pois, a presa o restante dos despojos que tomaram os homens de guerra, 675.000 ovelhas, e 72.000 bois, e 61.000 jumentos, e das mulheres que não conheceram homem algum, deitando-se com ele todas as almas foram 32.000, e a metade, a parte dos que saíram à guerra, foi em um número de 337.500 ovelhas, e das ovelhas foi o tributo para o Senhor 675, e foram os bois 36.000, e os seus tributos para o Senhor 72, e foram os jumentos 30.500, e o seu tributo para o Senhor 61, e houve de almas humanas 16.000, e os seus tributos para o Senhor 32 almas, e deu Moisés a Eleazar o sacerdote o tributo da oferta alçada do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E da metade dos filhos de Israel que Moisés separara da dos homens que pelejaram, a metade para a congregação foi das ovelhas 337.500, e dos bois 36.000, e dos jumentos 30.500, e das almas humanas 16.000. Desta metade dos filhos de Israel, Moisés tomou um de cada 50, de homens e de animais, e os deu aos levitas, que tinham cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Então chegaram-se a Moisés os capitães que estavam sobre os milhares do exército, os tribunos e os centuriões, e disseram a Moisés: Teus servos tomaram a soma dos homens de guerra que estiveram sob a nossa mão, e nenhum falta de nós, pelo que trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um o que achou, vasos de ouro, cadeias, manilhas, anéis, arrecadas e colares, para fazer propiciação pelas nossas almas perante o Senhor. Assim Moisés e Eleazar, o sacerdote, tomaram deles o ouro, sendo todos os vasos bem trabalhados, e foi todo o ouro da oferta alçada que ofereceram ao Senhor 16.750 ciclos dos tribunos e dos centuriões, pois os homens de guerra cada um tinha tomado presa para si. Tomaram, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, o ouro dos tribunos e dos centuriões, e o trouxeram à tenda da congregação, por lembrança para os filhos de Israel, perante o Senhor. Bom, vamos às curiosidades e os pontos interessantes deste capítulo. Primeira coisa, o cumprimento da ordem de Deus sobre os midianitas. Perceba que esta guerra aqui ela é uma resposta direta ao pecado que nós já vimos lá no capítulo 25 de Números, quando os midianitas seduziram Israel à idolatria e à imoralidade. Deus ele manda agora vingar o povo por meio de Moisés, mostrando que o juízo divino pode até demorar, mas sempre vem. Segunda coisa, Moisés ele envia apenas 12.000 homens, um exército até que pequeno, 1.000 de cada tribo, como diz o texto, e isso mostra que a vitória dependia mais de Deus do que do número de guerreiros. Essa proporção ela reflete também a unidade nacional. Todas as tribos participam da justiça divina. Terceira coisa, Finéias ele volta a aparecer como líder espiritual. Espero que você não se esqueça desse Finéias aqui, viu? Esse aqui é o mesmo Finéias, o neto de Arão, que no capítulo 25 mostrou zelo matando o Zinri e Cosbe. Agora ele leva os utensílios sagrados e as trombetas, verso 6. Você se lembra desse fato a qual o Finéias agiu dessa forma? Foi até uma polêmica, né, que nós conseguimos esclarecer usando o texto. Volta lá no capítulo 25, se você não se lembra dessa história, eu vou deixar o link para você aqui na descrição e aqui em cima no card também vai estar aparecendo, tá bom? Esse Finéias aqui, ele age como sacerdote, guerreiro e zelador da santidade. É símbolo do zelo santo de Deus. Quarta coisa, Balaão é morto nesta guerra, versos 8 diz o texto. Lembra de Balaão dos capítulos 22 e 24? Vê aí se você lembra, tá bom? Ele tentou amaldiçoar Israel, mas ele acabou abençoando. Mesmo assim, segundo Números capítulo 31, versos 16, ele aconselhou Balaque a usar as mulheres midianitas para seduzir Israel. Ou seja, a sua morte é o fechamento do ciclo do juízo sobre quem tentou
destruir o povo de Deus. Quinta coisa, as leis de purificação são retomadas antes de voltar ao acampamento. Os soldados, eles devem ficar 7 dias fora e purificar as suas roupas, objetos e também a si mesmo. Versos 19 a 24. Isso aqui repete princípios de Levítico capítulo 11 e 15. Nada impuro entra no arraial de Deus. Até os metais são purificados pelo fogo e pela água, mostrando o cuidado extremo com a santidade de Deus. Sexta coisa, a divisão dos despojos é justa e detalhada. Veja aqui, Deus ele manda dividir os despojos em 2 partes iguais, metade para os guerreiros e metade para o resto do povo, versos 25 ao 27. De cada parte, uma porção é separada como oferta ao Senhor, mostrando gratidão e reconhecimento de que a vitória veio de Deus. Isso aqui ecoa o princípio de Êxodo, capítulo 23, verso 19, e Levítico, capítulo 27, versos 30, sobre consagrar a Deus o melhor da colheita. Sétima coisa, nenhum israelita morre na batalha. Quando os oficiais se apresentam, eles dizem a Moisés, não falta nenhum homem de nós, versos 49. Isso daqui é um milagre, pois em todas as guerras antigas sempre havia baixas ou mortes. Isso aqui prova que Deus ele lutou por Israel, cumprindo promessas como as de Êxodo capítulo 14, 14, que diz, o Senhor pelejará por vós. Só essa curiosidade aqui que eu estou trazendo para você já valeria sua inscrição se você ainda não é inscrito aqui neste canal e também a sua curtida se você ainda não curtiu esse vídeo, viu? Oitava coisa, os oficiais oferecem voluntariamente ouro ao Senhor. Perceba que eles trazem os colares, os braceletes e os seus anéis como oferta de gratidão, verso 50. Esse gesto lembra Êxodo capítulo 35, versos 21 e 22, quando o povo ofertou ouro e prata para o tabernáculo. Eles estão mostrando que a vitória não apenas os enriqueceu, mas tornou-os mais gratos. Nona coisa, a presença de Moisés é apenas administrativa. Veja que ele não participa da guerra, o que mostra uma transição de liderança, pois logo Josué assumirá o comando. É só você ver Números capítulo 27. Moisés ele representa o legislador e o intercessor do povo. E por fim, 10ª curiosidade, o capítulo é uma mistura de guerra e santidade. É impressionante ver a guerra e a purificação lado a lado, matar inimigos, mas purificar as roupas, tomar despojos, mas separar partes a Deus. Isso aqui mostra que até nas vitórias materiais, Deus exige pureza e reverência. Bom, só até aqui, que Deus te abençoe. Eu te vejo no próximo capítulo, em nome de Jesus.